Tito capítulo 2, a partir do verso 11, está escrito assim na palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Até aí, e peço que não fechem suas Bíblias. Hoje é um dia tenebroso para o Brasil, porque passeatas motivadas por desejos pecaminosos têm tomado conta de capitais de grandes cidades. A mídia ganha muito dinheiro com isso. O comércio, as prefeituras, os estados, as companhias aéreas ganham muito dinheiro com isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e nós estamos vendo um mundo mergulhado em densas trevas, de tal maneira que nada de bom se traz, só se traz o que não presta. Estava escutando o locutor oficial da cidade anunciando aqui pela cidade a chegada de mais um que vai riscar a pele das pessoas, abrindo um ateliê nesta cidade. E eu liguei imediatamente para ele. Eu disse: mas que história é essa? Ele disse: pastor, nada de bom chega nesta cidade. E eu fiquei triste, porque em lugar de chegar aqui escolas de línguas, faculdades, universidades, o ensino técnico, a cultura boa, produtiva, um bom ensino, coisas que realmente constroem, as coisas que o mundo busca e que tem em abundância são apenas de entretenimento. O mundo se entretém. Há casas que estão paupérrimas, caindo aos pedaços, mas eles não perdem uma assinatura de TV por streaming, não perdem um canal para poder assistir podcasts. O armário está vazio, mas estão escravizados pelo poder do pecado. Ganham tão pouco e consomem tudo que têm no vício, na jogatina, na bebida, na maconha, nas drogas, na prostituição e em tudo isto. O mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia diz aqui no verso de número 11, capítulo 2 de Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação de Jesus não foi exclusiva para os 12 apóstolos. Ela não foi exclusiva para as pessoas que estavam em Jerusalém quando da subida do Senhor, 10 dias depois da sua 40 dias depois que ele ressuscitou. A graça de Deus não se restringiu ao povo de Israel, nem ao povo samaritano, nem tampouco ao povo italiano. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A mim, a você, a quem nos acompanha através da internet, a graça de Deus se esparrama pelo mundo quando o Senhor Jesus ordenou aos seus apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, sem restrições, sem preconceitos, sem fazer juízo de raça,
de etnia, de poder aquisitivo, de linguagem, de nada. Preguem o Evangelho a toda criatura. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E foi a graça de Deus que nos encontrou um dia, que alguém apresentou-nos o caminho da salvação, e que nós entendemos de fato o que Cristo havia feito lá na cruz do Calvário. Diz o texto no verso de número 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo diz que nós que somos crentes, nós que recebemos a Jesus, nós que entregamos a vida para Cristo, nós renegamos duas coisas. Renegar significa lançar fora, não quero mais. Não é isso que muitas donas de casa fazem nos seus armários, nos seus guarda-roupas, os homens fazem nas suas garagens, vão lá, ou no seu escritório, vão lá, veem coisas que não lhes servem mais e dizem: eu não quero mais saber disto, e colocam para reciclagem, ou doam, ou fazem qualquer coisa. Paulo diz que nós renegamos duas coisas. Quais são elas? Primeira, a impiedade. A palavra impiedade vem de ímpio. Nós temos o pio e o ímpio. Quem é o pio? O pio é o correto, é o justo, é aquele que procede retamente na sua vida. Quem é o ímpio? É o que é injusto, aquele que não é correto, aquele que faz as coisas erradas. O que é a impiedade? Impiedade é a qualidade daqueles que são ímpios de fazer exatamente tudo aquilo que quebra a lei de Deus e faz mal para as pessoas. Quando nós entregamos o coração para Cristo, nós renegamos a impiedade. A vida muda. Não adianta sentarmos nos bancos das igrejas ou sintonizarmos as transmissões de cultos se a nossa vida não renegar a impiedade, o erro, aquilo que não agrada a Deus. Será apenas uma aparência, será apenas uma casca. Aliás, o mundo hoje vive de cascas, vive de aparências. A moda agora são homens se vestindo de mulheres e se tornando bonitos de tanta maquiagem que colocam no rosto e colocando uma série de borrachas que apertam as partes do rosto, e depois tem a pachorra de aparecer em outros vídeos, retirando todas as peças e mostrando que aquilo que as pessoas estavam vendo antes não era de verdade. Quem diz amar a Deus e continua vivendo uma vida ímpia, mente, e é tão falso quanto um modelo que se fantasia e mostra aquilo que não é. Então a primeira coisa que nós rejeitamos é a impiedade. E qual é a segunda coisa? As paixões mundanas. Paixões são aquelas coisas que nos cativam de forma doentia. Quem já foi jovem, quem já se apaixonou quando era jovem, sabe como funciona uma paixão. Olhou aquela moça que desceu no ônibus, aquela moça que passou na rua, acende um sininho na cabeça e parece que esse rapaz está flutuando. Ele viu a coisa mais linda da vida dele. E ele pensa naquilo de dia e de noite, de dia e de noite, e aquilo se torna para ele uma obsessão. Mas a paixão tem prazo de duração. O dia em que a paixão cai, ela quebra, não sobra muita coisa se não era de fato amor fundamentado em ações e em atitudes. A paixão cega. As pessoas não ficam apaixonadas apenas umas pelas outras, elas ficam apaixonadas por objetos, por coisas, por drogas, por remédios, por cachaça, por cigarro, por
todas as coisas que escravizam as pessoas. Elas dizem: eu posso parar quando eu quiser, mas na verdade ela esquece de avaliar que ela não quer parar. Por isso é que ela é escrava. A escravidão não está no fato de não parar, mas está no fato de não querer ou não conseguir querer parar. Isso é a escravidão. Mas a Bíblia diz que quando eu encontrei Jesus, eu rejeitei, reneguei as paixões mundanas. Se eu andava em prostituição, quando encontrei Jesus, a minha vida sexual foi purificada e eu passei a levar uma vida casta, uma vida santa. Se eu usava expressões chulas no meu jeito de falar, falando palavrões, quando encontrei Jesus, a minha boca foi lavada pelo poder do sangue de Jesus. Se eu fazia maus negócios, se era desonesto na administração financeira minha ou da empresa onde eu trabalhava, agora como crente eu administro as coisas com sabedoria e com honestidade. Eu não quero nada do que não é meu, e também não quero que tirem aquilo que é da minha empresa, porque eu sou honrado no trabalho que faço. Paixões mundanas é quando você está escravizado a uma coisa e diz: eu vou parar uma semana. Não consegue, porque é escravidão. Mas quando você tem Jesus na sua vida, Ele rompe o fio que liga, a corrente que nos liga às escravidões, e nós nos tornamos livres. É nisto que está o sentido de João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus responde no versículo 6 do capítulo 14 de João. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a... Então quem é a verdade é Jesus. Quando eu conheço a verdade, eu estou livre, e eu renego as paixões mundanas. E os meus amigos vão ver. Mas se as pessoas não veem diferença em mim, eu vivo como qualquer ímpio vive. Se vão fazer um festejo mundano na cidade, eu estou lá admirando aquele festejo. Se eu vou viver igualzinho aquele que vive no outro lugar, eu acho interessante, alguns comércios aqui tocam uma música do mundo, uma música de farra, e daqui a pouco uma música gospel, uma música de farra, uma música gospel. Isso se chama mistura, e Tiago fala que é impossível uma fonte de água doce verter água salgada em seguida. É confusão. E nós não devemos viver confusos. Nós não podemos estar aqui nos bancos da igreja no domingo, e quando saímos dos bancos da igreja vivemos uma vida mundana, com as paixões deste mundo. O mundo jaz no maligno, meus irmãos, e quando falo do mundo, estou falando dos costumes deste mundo, dos pecados deste mundo, da maneira com que este mundo leva o seu comportamento. É pecado, são vidas efêmeras, e nós estamos nesta cidade para sermos luz no meio das trevas e sal no meio da comida. Sabe que o sal é conservante. Antes do ingresso das geladeiras, era o sal que conservava a carne sem putrefar-se, sem apodrecer. O sal faz isso. E a luz, ela afasta as trevas. Nós somos chamados por Jesus de sal da terra e de luz do mundo. Por quê? Porque o papel de cada crente na sociedade onde está é mostrar um filete de luz no meio de toda aquela treva, e uma conservação de alguma coisa no meio de tanta corrupção, de tantas coisas erradas. Diz o texto ainda: educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de que jeito? Sensata, justa e piedosamente. Deus espera de nós que sejamos pessoas sensatas, que tenhamos bom senso,
que saibamos tomar as melhores decisões e não as decisões precipitadas, feitas na ebulição das emoções, ou feitas na ebulição do desespero de fechar um negócio. Quantas pessoas já fecharam negócios que não foram bem pensados, não foram bem estudados e acabaram perdendo muito dinheiro, às vezes o próprio patrimônio que uma família conservou por longo tempo? Quantas pessoas, por não ter sensatez, disseram palavras que no dia seguinte não teriam dito, e por dizê-las hoje acabaram causando grande estrago no relacionamento? Quantas pessoas, por falta de sensatez, não ficaram firmes numa decisão dentro do seu trabalho, evitando confrontos, evitando momentos de tensão, evitando o momento em que não se pensa, se age sem pensar. Mas o crente é chamado para viver uma vida sensata. Diz que também nós somos chamados para levar uma vida justa. Temos que ser justos. 1 mais 1 é 2. Se temos que dividir de forma igual, temos que ser justos em todo o nosso procedimento. O que eu não quero para o outro, eu não quero para mim. O que eu não aceito no outro, não devo produzir também. Eu não devo ser da filosofia do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Jamais. Eu devo ser daqueles que vivem aquilo que pregam. Isso é ser justo. Justo no banco, justo no pagamento das contas, justo na administração do lar, justo na atenção para com os filhos, justo no carinho para com a esposa ou com o marido, justo na atenção com os meus pais, justo no trabalho da minha igreja. Os irmãos já perceberam que a corda que rompe mais fácil é a da igreja? Nós muitas vezes temos a possibilidade de fazer tantas coisas e as fazemos, mas quando é para o trabalho do Senhor, é tanta dificuldade, tanta desculpa que nós encontramos. Pois a Bíblia diz que nós devemos viver de forma justa, inclusive com o trabalho do Senhor. E diz, viver piedosamente. O que é piedade? É algo que vem do coração quando eu me constranjo pela necessidade do outro. Ter piedade. Ter pela outra pessoa misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos. Se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, ajuntarás brasas sobre a sua cabeça. Você já pensou colocar um monte de brasas quentes em cima da cabeça? O que o senhor ia sentir, irmão João? Queima, né? Atrapalha, não atrapalha? É assim que uma pessoa se sente quando ela lhe faz o mal e o Senhor paga a ela com o bem. Quando eu faço o bem para quem merece o mal, eu ajunto brasas de fogo sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz que nós devemos viver de tal forma que somos piedosos, pensamos no outro, como diz uma letra antiga, ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. E continua o texto dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Há aqueles que têm dúvidas se o Senhor Jesus é Deus. Aqui está a prova. Grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ele é Deus, aleluia. Jesus é Deus. E Ele vai se manifestar em glória em breve neste mundo.
e vai transformar a vida de cada um de nós e daqueles que morreram crentes no seu nome. Diz o verso 14: Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja, meus irmãos, com esta frase nós vamos encerrar esta mensagem dizendo o seguinte: que Cristo se deu por nós para nos remir de toda iniquidade. Ou seja, nós vivíamos uma vida de iníquos. Iniquidade é a mesma coisa que impiedade. São os filhos de Belial, citados no Velho Testamento, que praticam a vontade da carne, a vontade do mundo e a vontade do diabo. Quando Cristo veio à nossa vida, Ele veio para nos libertar, nos remir daquela vida que levávamos. De forma que, se alguém diz conhecer o Senhor Jesus e continua vivendo na iniquidade, alguns famosos por aí, detentores de programas na TV, na internet, no rádio, em todo lugar, que tem a boca mais imunda do que uma fossa sanitária, e que fazem entrevistas dizendo que são cristãos, que receberam Jesus e que são membros de igrejas batistas ou pentecostais. Eles dizem categoricamente que são evangélicos. Nada mais distante do que ensina a Bíblia, quando o Senhor Jesus morreu na cruz para nos libertar daquela vida porca, daquela vida imunda, daquela vida que não edifica, daquela vida que só afunda. Engana-se quem pensa que tem Jesus e vive como mundano. Nós não somos salvos pelas obras, mas se somos salvos, diz este mesmo texto, no verso 14, que Ele selecionou um povo seu exclusivo, zeloso de boas obras. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque fomos salvos. Percebe a diferença? Porque somos, fazemos. Porque somos crentes, temos a obrigação de sermos bons. Outra coisa, no mesmo texto diz o seguinte: que Ele se deu por nós para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Eu dou graças a Deus pela boa esposa que Deus me deu. Mulher digna, fiel, honrada. Eu digo sempre para ela que Deus colocou um chip na cabeça dela me achar bonito, porque isso daí deve ser algum problema, né, emocional, alguma coisa assim, mas ela achou. E desde que ela disse que me amava, não há no caminho dos olhos dela qualquer outra pessoa que possa cruzar. Por quê? Porque é uma mulher fiel, exclusivamente minha. Ela tomou esta decisão e ela sabe muito bem que a recíproca é igualmente verdadeira. Não há para mim qualquer outra visão ou qualquer outra ideia, apenas a minha esposa. Mas que triste para alguém enganado, quando alguém lhe diz: dei o meu coração a você, e na verdade, dentro da alma, flerta com outra pessoa, ou na própria prática faz a mesma coisa. Pois sabe, meus irmãos, que é isso que nós fazemos com Jesus quando flertamos com o mundo. A Bíblia diz que Cristo nos comprou na cruz do Calvário para que fôssemos exclusivamente dele. Que os nossos pensamentos fossem os pensamentos das coisas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que a nossa prática fosse uma prática fundamentada nos seus ensinos. Que a nossa alegria fosse Cristo. Mas quando
o Senhor vê cristãos que se afirmam cristãos, vivendo como pessoas incrédulas que nunca conheceram o Senhor, é o mesmo sentimento de alguém que é traído. Olhando, por isso que Tiago diz lá no capítulo 4 que o Espírito Santo tem ciúmes dentro de nós. Ciúmes não no sentido de obra da carne, mas zelo, cuidando do que é seu. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Por isso, meus irmãos, é sério ser crente. Fomos lavados, fomos limpos, fomos comprados pelo poder do sangue de Jesus, não para nós mesmos disputarmos a nossa agenda, para nós mesmos fazermos as nossas opções, as nossas escolhas. Como é que diz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Mesmo que a tua vontade não coincida com a minha. E como é que eu conheço a vontade de Deus? Pela Bíblia. Pela Bíblia e pela maneira com que o Espírito Santo dirige a minha vida. Eu entendo e conheço a vontade de Deus para mim. Por isso, neste texto selecionado desta noite, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora, se todos os homens não se convertem, a culpa não é de Deus. Um homem disse: eu não acredito em Deus. E o barbeiro dele disse: como você pode não acreditar em Deus? Porque se Deus existisse, não haveriam pessoas ruins. Aí o barbeiro mostrou para ele uma pessoa cabeluda de lá. Está vendo aquela pessoa cabeluda? Aquela pessoa cabeluda, ela tem cabelos, mas ela vai continuar cabeluda se não vir aqui e eu cortar o seu cabelo. Assim também Deus é real, mas você nunca vai experimentar Deus na sua vida se você não for até Ele. Eu cortei o seu cabelo, você experimentou o cabelo cortado, agora experimente Deus na sua vida. Ou como aquele outro que, ao chupar uma laranja, perguntou para o outro: que gosto tem a laranja que eu chupei? E ele disse: só você pode saber. Ele disse: então, só eu posso saber que Deus é real, e você não tem como dizer que Deus não existe, porque você não chupou da laranja, você não experimentou de Deus na sua vida. Se conhecemos Deus de verdade, a nossa vida é diferente. Se conhecemos Deus de verdade, os nossos valores são diferentes. Se conhecemos Deus de verdade, nós vivemos de forma sensata, justa e piedosa. Se nós conhecemos a Deus de verdade, nós rejeitamos a impiedade e as paixões mundanas. Se nós conhecemos a Deus de verdade, nós somos um povo exclusivo de Jesus, criados para praticar as boas obras, para exibir para o mundo a luz do mundo e o sal da terra. Que tipo de crentes nós queremos ser? Que tipo de vida nós queremos ter? Aquela que vai para o céu quando o Senhor se manifestar gloriosamente? Ou esse tipo efêmero de vida que é apenas uma casca, é apenas uma máscara, é apenas um blefe, é apenas uma mentira? Qual é o tipo de vida que
que nós queremos ter. Que o Espírito Santo nos transforme, para que nós sejamos a semelhança da imagem de Cristo Jesus em nosso comportamento. Que assim seja. Amém.